O posto de combate americano Kitchen, mais conhecido como Cop Kitchen, era um Estados Unidos, posto militar na província de Nuristan, no Afeganistão, no final dos anos 2000. Localizado perto da cidade de Kamdesh, Cop Kitchen foi atacado em outubro de 2009, quando cerca de 300 talibãs lançaram um assalto. A horrível batalha levou à morte de 8 soldados americanos e mais de 150 talibãs. Esta é a história da Batalha de Kamdesh. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Desde o início, Cop Kitchen trouxe problemas para as tropas americanas dentro de suas paredes. Ele era negligenciado por montanhas imponentes e os caminhos difíceis ao redor que antes eram usados por caminhões de suprimentos foram abandonados devido à constante ameaça de emboscada. Por todas as contas, desde sua construção em 2006, era considerado um local de base pobre e problemático. Cop Kitchen foi criado como uma base para as tropas americanas ajudarem e construírem um relacionamento com os afegãos das aldeias próximas através de programas de melhorias financiados. Mas essa ideia se dissipou quando o exército percebeu que os aldeões eram incapazes de impedir o Talibã de passar por suas cidades. O exército decidiu abandonar Cop Kitchen em agosto de 2009, mas a evacuação foi adiada por dificuldades em garantir equipamentos como helicópteros de grande porte e tensões políticas entre os Estados Unidos da América e o Afeganistão. De acordo com o site do Museu Nacional da Medalha de Honra, 2009 foi um ano particularmente difícil para os residentes de Cop Kitchen. Entre janeiro e setembro de 2009, eles foram submetidos a dezenas e dezenas de diferentes ataques pelo Talibã, cada assalto sendo mais intenso e violento que o último. Durante o ataque de outubro, cerca de 53 soldados americanos e 24 tropas afegãs estavam no posto avançado. Em 3 de outubro, por volta das 3 horas, soldados do Talibã ordenaram que aldeias de Kamdesh evacuassem a região. Às 6 da manhã, cerca de 300 soldados do Talibã atacaram Cop Kitchen com lançadores de granadas propelidas por foguete, metralhadoras pesadas e rifles sem recuo. O Talibã parecia ter um plano bem elaborado, demonstrando conhecimento detalhado dos layouts do posto avançado, das armas disponíveis e dos procedimentos militares. Eles primeiro miraram no morteiro de 120 milímetros, a arma mais formidável do acampamento, e nos Humvees blindados com metralhadoras em torretas estacionados no posto avançado. Às 6 horas e 3 minutos, um posto avançado próximo, posto de observação Fritz, enviou uma mensagem pela rede Internet Relay Chat, dizendo que eles, bem como Kitchen, estavam, citação, em contato pesado. Logo ficou claro que o Talibã também havia lançado um ataque ao OP Fritz para impedi-los de fornecer apoio ao Cop Kitchen. Os soldados no acampamento acordaram com os tiros minutos antes. Após se equiparem, partiram para contra-atacar o Talibã, mas logo o exército dos Estados Unidos da América começou a sofrer baixas. O soldado de primeira classe Kevin Thompson, no fosso do morteiro de 120 milímetros, foi atingido no rosto por uma bala, enquanto o sargento Josh Kirk, que estava preparando um foguete antitanque, foi ferido por estilhaços e morto por uma bala de franco-atirador. As tropas ao redor dos Humvees lutavam para revidar sob constante bombardeio do Talibã. Um soldado que atirava de uma torreta de metralhadora em um Humvee foi atingido por um lançador de granadas propelidas por foguete, derrubando a arma e resultando em sua morte, enquanto outro soldado próximo ficou fora de ação após ser baleado. Com suas armas mais poderosas danificadas, logo o Talibã invadiria o posto avançado. Apenas 48 minutos após o início da batalha, o Talibã começou a violar as defesas do posto avançado. A entrada principal caiu primeiro. Patrulhada por guardas afegãos, eles logo foram dominados pelas forças do Talibã. Segundo o relatório sobre o assalto, membros do Exército Nacional Afegão não combateram o Talibã, fugindo da cena e deixando o lado leste do acampamento desprotegido. Após invadir a base, o Talibã incendiou o posto avançado, destruindo a maior parte dele.
Na primeira hora da violação, as forças americanas e soldados letões, conselheiros do Exército Nacional Afegão, recuaram para 2 edifícios não incendiados. Aproveitando ao máximo seus 10 soldados restantes não feridos, as tropas começaram a planejar como retomar o posto avançado. O plano de contra-ataque dos Estados Unidos da América e da Letônia usaria 2 ataques coordenados. O sargento de primeira classe Jonathan Hill liderou um grupo para o leste do acampamento, onde as tropas afegãs guardavam, enquanto o sargento de Estado-Maior Clinton Ramesha levou 5 voluntários para o oeste do acampamento. Nesse momento, reforços em vários helicópteros foram enviados ao posto avançado, atacando as posições do Talibã nas montanhas ao redor. Além disso, o OP Fritz, o posto avançado mais próximo, recuperou parte do controle sobre sua base, incluindo a trincheira de morteiros. Agora armados com sua arma mais poderosa, eles começaram a disparar contra os atacantes, com Fritz orquestrando suporte indireto para ajudar Cop Keating. Ainda mais confiantes de que seus planos poderiam funcionar, o sargento Ramesha e seus homens chegaram ao depósito de munição, onde se abasteceram de granadas. Eles voltaram sorrateiramente ao prédio Shura, onde atiraram contra um grande grupo de inimigos. Apesar do pouco progresso, a equipe foi amplamente incapaz de prosseguir devido ao intenso fogo de contra-ataque. Depois, focaram em alvos externos ao acampamento, próximos à ponte de entrada, e asseguraram a área ao invadir e recuperar o prédio Shura. Apesar dos ataques aéreos ajudarem a repelir o Talibã, os incêndios iniciados por eles no complexo se tornavam mais letais a cada minuto. As tropas americanas feridas estavam estacionadas dentro de um prédio que ainda não havia sido incendiado, mas uma árvore em chamas perto da estrutura ameaçava derrubá-la. Felizmente, o especialista Ty Carter derrubou a árvore com uma motosserra, evitando o desastre ao fazê-la cair em um prédio vazio. O acampamento agora estava principalmente seguro, e naquela tarde, por volta das 12h30, membros da Força de Reação Rápida ou Força de Reação Rápida chegaram de helicóptero no Op Fritz e seguiram para Cop Keating, despachando as forças do Talibã que encontraram pelo caminho, embora a grande maioria já estivesse morta, tendo sido eliminada pelos helicópteros de apoio mais cedo no dia. Notavelmente, as forças de apoio demoraram para chegar a Cop Keating devido à falta de aeronaves e à densidade do terreno circundante. O coronel Randy George, comandante das tropas dos Estados Unidos da América na área na época, observou que o ataque foi complexo e em uma área difícil. Quando a notícia do assalto chegou à mídia ocidental, muitos notaram suas semelhanças com um ataque a um posto avançado americano na aldeia de Wanat, a menos de 20 milhas a sudoeste de Cop Keating. Durante esse ataque, que ocorreu em julho de 2008, cerca de 200 insurgentes invadiram o posto avançado. O New York Times descreveu o assalto como, cito, bem coordenado, disciplinado e sustentado, fim de citação, o que o tornou diferente das emboscadas e bombas à beira da estrada usuais que os Estados Unidos da América, soldados, estavam acostumados no Afeganistão, e sendo muito semelhante ao que ocorreu em 3 de outubro de 2009 em Camp Dash. Relatórios indicam que o ataque de 2008 em Wanat pode ter sido facilitado pelo relacionamento tenso entre os locais e os soldados americanos, agravado pela fúria causada por um ataque aéreo que matou membros de uma clínica médica uma semana antes. Isso fez a liderança militar especular que os locais eram muito mais receptivos ao Talibã como consequência. No entanto, Jamaluddin Badar, o governador da província de Nuristan na época, afirmou que não houve ataques aéreos civis no momento do assalto de outubro de 2009, com o último ocorrendo pelo menos 10 meses antes. Badar observou que a ameaça do Talibã pairava sobre eles há algum tempo naquela região e que a retirada planejada das tropas americanas teria deixado sua província vulnerável. Ele notou que professores, servidores civis e outros membros importantes da comunidade haviam sido intimidados e não conseguiam viajar para áreas centrais da província para realizar seu trabalho.
Sabíamos que o Talibã estava se fortalecendo diariamente no leste de Nuristan. Há tempos expressamos ao governo e forças estrangeiras nossa preocupação, mas não foi levada a sério. Notavelmente, muitas fontes afirmaram que, embora houvesse rumores de um ataque iminente pouco antes de 3 de outubro de 2009, esses relatórios foram amplamente descartados e citados como exagero. Badr disse à mídia que muitos combatentes vieram do Paquistão e que um comandante do Talibã, Dost Muhammad, liderou o assalto. Muhammad foi descrito como o comandante sombra do Talibã em Nuristan. Badr acrescentou que 11 policiais afegãos foram sequestrados como parte do ataque, bem como vários soldados da Armada Nacional Afegã. Em fevereiro de 2010, um Estados Unidos relatório militar sobre a Batalha de Kamdesh revelou falhas de Cop-Kitting, afirmando que o acampamento não tinha valor tático ou estratégico e já deveria ter sido fechado. O relatório também apontou que suas medidas de defesa eram frouxas, mesmo tendo sofrido 47 ataques nos 5 meses anteriores ao assalto de outubro de 2009. O relatório criticou a demora do apoio aéreo, que levou horas para chegar, e da equipe Força de Reação Rápida, que só chegou ao local às 19 horas, 13 horas após o início do ataque, quando a base já estava destruída e muitos soldados feridos ou mortos. Familiares dos mortos em ação foram informados que havia, citação, ação administrativa recomendada para alguns membros da cadeia de comando para melhorar a supervisão. Fim de citação. Contudo, mais detalhes não foram divulgados por questões de privacidade. As ações tomadas eram incertas e os oficiais envolvidos eram desconhecidos. Seria revelado mais tarde que 4 Estados Unidos, oficiais do Exército, incluindo o capitão Melvin Porter, capitão Stoney Portis, tenente-coronel Robert Brown e coronel Randy George, todos responsáveis pelo Cop-Kitting, foram repreendidos ou advertidos por falhas de comando. Em uma declaração separada sobre o relatório, os Estados Unidos, militar, acrescentou: a investigação concluiu que ativos críticos de inteligência, vigilância e reconhecimento que estavam apoiando Cop-Kitting foram desviados para auxiliar operações de combate intensas em andamento em outras áreas. Que as avaliações de inteligência se tornaram insensíveis aos relatórios de formações inimigas em massa por relatórios anteriores falsos e as melhorias necessárias na proteção da força não foram feitas devido ao iminente fechamento do posto avançado. Esses fatores tornaram o alvo atraente para os combatentes inimigos. Na Batalha de Kamdesh, 8 soldados americanos morreram e outros 27 foram feridos. Além disso, 8 soldados afegãos e 2 guardas civis ficaram feridos. De acordo com relatórios, cerca de 150 talibãs pereceram ao final da luta. As tropas em Cop-Kitting, bem como os membros do Força de Reação Rápida, permaneceram no posto avançado por 3 dias antes de evacuar. No dia seguinte, em 7 de outubro, um bombardeiro B-1 iria destruir completamente o acampamento. Em 5 e 6 de outubro, tropas da coalizão compostas por forças dos Estados Unidos da América e soldados da Armada Nacional Afegã tentaram localizar e despachar as forças do Talibã, que foram responsáveis pelo assalto a Cop-Kitting e Op Fritche. Durante esse período, diversos soldados afegãos e talibãs morreram. A Batalha de Kamdesh foi descrita como o pior assalto terrestre único desde o assalto ao Wenat em julho de 2008.